Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra, paz àqueles que são do seu agrado. Lucas capítulo 2, versículo 14. Essas palavras que você ouviu foram pronunciadas por um anjo. Sim, um anjo que apareceu aos pastores que apacentavam as ovelhas no deserto. Era à noite, de madrugada, quando isso aconteceu. Um anjo de Deus apareceu àqueles pastores e disse essas palavras: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra a paz àqueles que são do agrado de Deus. E reuniu-se uma multidão de anjos, e aqueles pastores ficaram atemorizados, ficaram com medo, mas foi uma aparição, não foi somente uma visão. Então eles cantavam e louvavam a Deus, porque tinha acontecido ali em Jerusalém, no território da Judéia, em Belém, algo extraordinário, algo fora do comum. Sim, nunca no planeta Terra, nem antes e nem depois, haverá um acontecimento como aquele. Por isso os anjos apareceram mesmo. Eles estavam na vigília da noite cuidando de cabras, ovelhas, cabritos e cordeiros. Eram pastores de animais. Os anjos então disseram a ele, um dos anjos, chefe daqueles anjos, disse a eles: lá em Belém nasceu uma criança, ela está enrolada em faixas, e essa criança é o Messias, o ungido de Deus. Amados irmãos e irmãs, quando eles ouviram isso, eles eram judeus, estavam esperando esse Messias. Há muitos anos, pregado pelos profetas, todos os profetas anunciaram que o Messias, o ungido de Deus, haveria de nascer e vir ao mundo para governar Israel e todas as nações. Era pregado e ensinado nas sinagogas aos sábados e era do conhecimento do povo. Chegou o grande dia dessa apresentação, dessa manifestação da parte de Deus, esta misericórdia. Sim, essa promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó, aos patriarcas e a todo o povo de Israel. Estava se cumprindo os que os profetas anunciaram. Principalmente um dos que anunciou mais a esse respeito foi o profeta Isaías, o livro de Isaías. Mas todos os demais profetas anunciavam a volta, isto é, a vinda do Messias. Não a volta, a vinda do Messias, do ungido, de um rei que viveria eternamente, de um rei que colocaria ordem em toda a humanidade, partindo de Israel, governaria a partir de Sião, Jerusalém. Esses pastores, eles foram até Belém, largaram as ovelhas, os animais e foram para ver este acontecido. E eles, quando chegaram, encontraram Maria e José. Eles estavam no estábulo, eles estavam numa manjedoura, no lugar onde os animais eram abrigados, por causa do frio e da chuva. Ali estava Maria e José, e a criança enrolada em faixas em seus braços. Eles então se encheram de alegria e começaram a louvar a Deus e glorificar. E falaram a José e Maria que eles tiveram esta visão e aparição de anjos que revelaram isto a eles. Maria e José ficaram admirados com o que eles estavam falando, confirmando tudo o que ela já tinha recebido da visita do anjo. O que José também a ele foi revelado. Estava confirmando. Esse realmente era o Messias, o Filho direto de Deus, o primogênito, o único. Não teve nem antes e nem depois. O primogênito, o unigênito de Deus. Estava ali no braço daquela mulher, uma jovem. Numa manjedoura, num estábulo, onde abrigava-se os animais. Meus irmãos,
Foi um edito do imperador Augusto, naquela época, que todo o povo deveria ser recenseado. Eles queriam saber o número de todos eles. E cada judeu precisava ir até a cidade do seu nascimento, do seu território, para se registrar. E, naquele tempo, então, José, como era da descendência de Davi, foi a Belém. Ele era de lá, descendente de Davi. Foi com sua esposa, a Maria, ela estava grávida. E foram lá. E quando chegou, ela já estava no 9º mês e acabou por dar à luz. Eles não encontraram nas pousadas lugar para ficar, porque estava cheio. Todas as pousadas estavam cheias. Não tinha mais lugar para ninguém. Houve este imprevisto, esta prova para eles. Então, alguém liberou um estábulo, um lugar onde os animais eram tratados, onde eles eram abrigados. Manjedoura, um estábulo. E foram ali se acomodar. E ela deu à luz justamente naquele lugar, aonde estavam os animais. É claro que ela não ficou ali. Sim, porque ganhou uma criança, depois arrumaram, com certeza, uma casa, um lugar para ela ficar, com certeza. E eles ficaram naquela região de Belém, mais ou menos, um pouco mais de um mês, porque a criança precisava ser circuncidada no 8º dia, e depois existia uma lei de Moisés que a mulher precisava oferecer sacrifícios em razão da purificação do parto que ela teve. Então, era necessário uma cerimônia. E isso acontecia lá no templo. Acontecia ali em Jerusalém. Estava perto. 30 dias. 30 dias era o número marcado neste tipo de cerimônia. E ali se apresentava um sacrifício. Pessoas mais pobres, simples, eram uma libação com alimentos, o sacrifício, ou 2 rolinhas, ou 2 pombinhos. Pessoas que tinham mais posses, mais ricas, eram animais, cordeiros, ovelhas, novilhos. Mas como eles eram pobres, financeiramente pobres, José e Maria, não tinham recursos, então um par de rolas ou 2 pombinhos, era o sacrifício. Porque ali se cumpria o que a lei de Moisés tinha prescrito, já naquele tempo, quando eles saíram do Egito, a respeito do primogênito. Deus, lá no Egito, através de um anjo, executou todos os primogênitos do Egito. E até os primogênitos dos animais. Por isso, Deus ele instituiu através de Moisés ao povo de Israel, que todo primogênito judeu, israelita, deveria ser consagrado a Deus. Mas para resgatar, a fim de não sacrificar o primogênito deles, humanos, era sacrificado um animal, uma ave. Tinha que ter um sacrifício. Um sacrifício em holocausto e outro pela purificação da mulher que deu à luz. É o primeiro filho, então, pertencia a Deus. Deveria ser sacrificado. Mas para que isso não ocorresse, então sacrificava-se um animal puro ou uma ave pura. Por isso eles ficaram ali cerca de mais ou menos um pouco mais de um mês. Mas tem detalhes importantes que eu quero ensinar para você na Bíblia Sagrada, nesse capítulo 1. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas nos traz ensinamentos muito importantes e fala também do nascimento de João Batista. Fala de um sacerdote chamado Zacarias, sua esposa Isabel, em outra tradução Elizabeth, em outra Elizabeth ou Isabel, eram gente de idade avançada. E Zacarias, ele era da classe de Arão. A Isabel, que era parente de Maria, também era da descendência de Arão, descendência sacerdotal. Ela também era. E era parente de Maria. Por isso Maria era parente de gente da linhagem de Arão, sacerdotal, Maria.
José era de Judá, Davi, descendente do rei Davi, descendente de Judá, um dos filhos de Jacó, os descendentes de Judá, onde nasceu o rei Davi e nasceria o Messias. Maria e Isabel eram da descendência de Arão, sacerdotal, porque na Bíblia confirma isso. Eles eram parentes e Isabel da descendência de Arão, como também Zacarias. Zacarias, eles tinham classes sacerdotais e chegou o momento em que Zacarias deveria oficiar este sacrifício, oferecer o incenso diante daquela cortina sagrada, o véu que separava o santo dos santos. Tinha a parte santa e o santo dos santos, onde era dividido, e ali estava a Arca da Aliança. Por trás daquele véu, daquela cortina, estava a Arca da Aliança, com imagens de 2 anjos em cima do propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Ali tinha a imagem que Deus ordenou a Moisés fazer, aquelas imagens de anjos, querubins, com asas abertas em cima da arca, todo de ouro, estava por trás da cortina. Porém, este altar dos pães, tinha um altar dos pães sagrados, pães da proposição, que se chamavam, que eram feitos pelos sacerdotes e eram consumidos por eles e pelas suas famílias, pães santos. Também tinha o altar de incenso. Estava do lado de cá, não do lado de lá. Porque do lado do santo dos santos, onde estava a arca, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Então tinha o mês e a data e a época certa e a cerimônia correspondente a este sacrifício. E só o sumo sacerdote poderia ultrapassar aquele véu, aquela cortina enorme que dividia o santo dos santos, que estava no templo, interior do templo, repleto de figuras e imagens de anjos, toda decorada, muito linda lá dentro. Era a parte sagrada, mais sagrada. E tinha a parte exterior, que eram os átrios do povo. Tinha a parte das mulheres, dos homens. Era tudo muito bem dividido, organizado, o templo. Muito lindo. Todo decorado com imagens de anjos e outras decorações. Zacarias, então, chegou o dia, o momento, ele entrou. E quando entrou para oferecer o incenso, diante do propiciatório da Arca da Aliança, que estava do outro lado, o incenso, o perfume, quando ele estava ali fazendo a movimentação, apareceu um anjo, não foi uma visão, foi a aparição de um anjo. Sim, um anjo apareceu. Era o anjo Gabriel. Ele se assustou, ficou com muito medo, tremeu, seu coração acelerou quando ele viu aquele anjo. O anjo, então, Gabriel, disse a ele: Zacarias, a tua esposa vai ficar grávida. Ela dará à luz a um menino. Sim. E você deve colocar o nome desse menino de João. João. Ele será grande diante do Deus Altíssimo. Ele irá na frente do povo com o espírito e o poder de Elias. E converterá muitos do povo, ao Senhor Deus. Do coração dos pais que eram tementes a Deus, ele fará nos dias de hoje os filhos serem assim, como aqueles que temiam a Deus de verdade, lá na época antiga, no tempo de Moisés. E dará sabedoria aos insensatos. Preparará para o Senhor Deus um povo bem disposto. Ele irá à frente do Messias, preparando o povo para receber o Messias. Sim, o Salvador do mundo, que estava aí prestes a chegar. Zacarias, então, meus amados irmãos, ele duvidou. Zacarias duvidou. Por quê? Porque ele era um homem velho, e a sua esposa Isabel também era da idade avançada. Não tinha como Isabel ficar grávida, de jeito nenhum.
Já tinha passado o tempo. E o anjo tinha dito: Zacarias, Deus ouviu o teu pedido, a tua oração. Isto é, Zacarias orava, enquanto era novo, pela mulher que era estéril, para que ela tivesse filhos. Ela é estéril, como Sara, lá no tempo de Abraão. Era estéril, já estava com 90 anos, Sara, e não tinha filhos. Abraão tinha perdido até as esperanças. Minha mulher não vai dar à luz. Mas Deus veio e interveio na vida de Abraão. Só que Zacarias se esqueceu do que tinha acontecido a Abraão. E Sara, que na velhice eles deram à luz, Sara deu à luz a um menino, Isaque. Ele esqueceu, ele entendia muito da lei. Ele era um sacerdote. Sim, a lei levítica, a lei de Moisés, a Torá, ele era um instrutor da lei. Ele era um sacerdote, ele era um doutor, conhecia muito bem a Torá, os escritos sagrados, os salmos, os profetas. Mas naquele momento, parece que deu um branco e ele se esqueceu do que aconteceu com Abraão. E ele duvidou, ele não acreditou, duvidou do anjo que estava anunciando. Mas como poderá ser, ele disse, eu já sou velho, minha mulher também, de idade avançada. Então o anjo lhe disse, Zacarias, porque você duvidou, você será castigado, você será punido, vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia que se cumprir tudo isso que estou falando. Porque você não acreditou no que eu estou dizendo. Eu sou Gabriel, que assusto diante de Deus. E você não acreditou? Vai ficar mudo. Naquele momento, Zacarias travou a língua. Ele sentiu que foi castigado, punido por Deus, através do anjo. Com o mudismo, ele ficou mudo. E não podia mais falar. O anjo se foi e ele saiu. Estava se demorando, o povo lá já estava preocupado. O que aconteceu com Zacarias? Está demorando tanto? De repente, ele sai do templo e começam a falar com ele, mas ele não consegue falar. Então eles notaram, Zacarias foi castigado, Zacarias foi punido, está mudo. É comum as pessoas pensarem, e o povo também, que Zacarias talvez tivesse cometido algum pecado, não estivesse puro, algum erro. Ele deve ter cometido algum pecado com a língua, porque foi castigado na boca, ficou mudo. Por isso, Deus o castigou, mas o povo não sabia o que tinha acontecido. O povo não sabia que tinha aparecido um anjo. Ele não falou a ninguém que tinha aparecido um anjo. Mas eles perceberam, ele teve alguma visão, alguma revelação, alguma coisa aconteceu, mas ele foi castigado. Você está entendendo? Muitos pregam e dizem que não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paz. Ele não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Irmãos e irmãs, a palavra castigo significa punição. Vou explicar esse termo em poucas palavras para que você entenda que quando Deus castiga, ele não castiga porque é mal. Deus não castiga porque é ruim. Deus castiga, Deus pune, porque realmente ele ama, ele está corrigindo. Ele ama, é por isso que ele castiga. E quando Deus derrama sua ira, seu furor, sua cólera, e castiga a humanidade com praga, peste, guerra e terremotos, catástrofes, que os homens do mundo dizem que é coisa natural, e não é. Pestes e pragas, é Deus derramando sua ira sobre a humanidade. Era assim que eles entendiam no Antigo Testamento, e assim que nós cristãos entendemos. Mas há tantos falsos profetas pregando mentira e ilusão da própria cabeça, que estão enganando o povo todo. Há muita confusão, perturbação em tudo quanto é igreja geral. O que aconteceu foi um castigo, sim. Ele ficou mudo quase, praticamente, durante um ano, até o menino nascer. Até o menino nascer. Veja, que a palavra castigo é punição. E quando
pessoas ímpias, perversas, cruéis, eles maltratam principalmente as crianças, são oprimidas, humilhadas, vilipendiadas, maltratadas com crueldade. Nesse mundo de hoje, estou falando agora, nesse mundo de hoje, são maltratadas dentro dos apartamentos, das casas, são oprimidas. Crianças inocentes são as que mais sofrem, principalmente. Servos e servas de Deus, em países que não pode ler a Bíblia, não pode seguir e nem proclamar o nome de Jesus Cristo. Estão presos, são torturados e até mortos. São humilhados. Quanta gente sofre injustiça. Por isso Deus se manifesta com sua ira, sua cólera, amando e tendo misericórdia das pessoas que são inocentes, das crianças inocentes, sofridas e oprimidas, das pessoas inocentes, dos justos, que são perseguidos, humilhados e maltratados, assassinados até, violentados. Você está entendendo? Então, Deus age com amor. Amor a quem? Não ao ímpio, não ao cruel, não àquele que está maltratando, mas aquele que está sofrendo, as crianças, os inocentes que estão sofrendo. Então é uma ação do amor de Deus. Ele não é ruim quando derrama ira, cólera e furor, porque ele está amando e defendendo e vingando aqueles que são inocentes. Qualquer pai e mãe, seja lá quem for, sim, vai socorrer seu filho, sua filha, e se precisar dar um couro, e se precisar ter que bater no opressor que está maltratando, violentando seu filho e sua filha, ele vai fazer. Não por ódio e por raiva do cruel, do ímpio, mas por amor ao seu filho ou sua filha que está sofrendo. Pai e mãe não vai fazer nada? Vai deixar? Vai passar a mão na cabeça do cruel, do que está maltratando? Não. Você está entendendo? Então, Deus, quando derrama sua cólera, sua ira, seu furor, e manda peste, pragas, violência, e entrega os homens para que se matem uns aos outros, se destruam, a fim de que vão lá prestar contas diante do tribunal de Cristo, porque quando você morre, é aí que vem a realidade. Você não morre definitivamente. Você não é como um animal. Você vai entrar em juízo e tem que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Bons e maus, justos e injustos são ceifados. Eles morrem num terremoto, numa guerra. Inocentes e pecadores. Os inocentes e os justos são glorificados diante do trono e da glória de Deus. Até o seu Filho Jesus Cristo, Deus o glorificou, o exaltou, mas antes ele passou por uma tremenda tortura, humilhação. Veja, o próprio Filho de Deus. Olha o que os ímpios fizeram a ele. Deus depois mandou sua ira, sua cólera contra esse povo, nos anos 70, através do imperador Tito, que destruiu Jerusalém e acabou com aquela raça perversa. Cerca de mais ou menos uns 35 a 40 anos depois da crucificação de Jesus Cristo, do que eles fizeram ao Filho de Deus. Destruíram até o templo. Há 2000 anos, nunca mais construíram outro templo. Era o segundo templo. Então, amados irmãos, só para explicar essa parte. Então, Zacarias, ele ficou mudo. E essa criança aí, o João Batista, que muitos diziam, João Batista é o Elias. Não, João Batista não é o Elias que foi arrebatado. João Batista, ele será um homem como Elias, que vestia roupa de couro de camelo, vivia no deserto, uma vida isolada, que vivia como um nazireu, não era casado, cabelos e barbas compridas, não tomava vinho, nem bebida forte, nem comia uva, nem suco de uva. Era um homem nazireu, consagrado desde o ventre da mãe. Elias foi, e João Batista também. Então, a semelhança de João Batista, daquela vida de profeta, da maneira como Elias viveu, com o poder de Deus, assim era João, assim foi João Batista.
Isabel, então de idade avançada, ficou grávida. Ela ficou grávida. Depois disso, e durante 5 meses ela ocultou a gravidez e se alegrava com o que Deus tinha feito por ela. E as vizinhas conhecidas se alegravam com ela. Nossa, isso foi um milagre. Uma pessoa da sua idade ficar grávida. Você nos lembra Sara, que Deus mudou o nome para Sarai. E Abraão, que Deus mudou para Abraão, será pai de numerosas nações. Pai na fé, na espiritualidade, eu digo, de numerosas nações, tanto de judeus como de pagãos. Porque Abraão é pai na fé, e Sara, mãe na fé, de numerosas nações, não só do povo judeu. Porque Deus tinha dito a Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra, por causa da tua obediência, da tua espiritualidade, da tua fé, do teu amor para com Deus. Quem como Abraão, onde achar um homem igual a Abraão, é muito difícil. Foi ali que começou, então, o povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas e a nação de Israel. E a palavra de Deus partiu de Jerusalém a todas as nações. Está se cumprindo o que Deus prometeu a Abraão. Todas as nações, famílias da terra, estão sendo abençoadas. Aí nós estamos já no cristianismo, que veio do judaísmo, os cristãos. Eles têm a fé, a mesma fé, a espiritualidade que Abraão tinha. Não da lei de Moisés, porque quando Abraão era um homem justo, temente a Deus, agradável a ele, Abraão não tinha a lei de Moisés ainda. A lei de Deus estava no coração de Abraão. E Abraão era um homem santo, um homem justo, um profeta de Deus, sem a lei de Moisés, porque a lei de Moisés veio muitos séculos depois. Mas estava no coração, na prática, na conduta, no comportamento, de como ele tratava a família dele, a mulher dele, os servos dele. Eram muito bem tratados, era um homem de muita caridade, fraterno, hospitaleiro, obediente a Deus. Amava a Deus sobre todas as coisas. Mais do que ele, mais do que a mulher, do que o seu filho, seus filhos, mais do que tudo que tinha. Abraão já vivia esse amor a Deus e ao próximo, ele já vivia isso no coração. E é isso que os cristãos de hoje vivem, os sinceros, os verdadeiros. Porque quando o anjo apareceu, aqueles pastores, disse, glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz, presta bem atenção, paz àqueles que são do agrado de Deus. Se você é do agrado de Deus, você faz a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, você respeita os outros. Você respeita a lei de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus. Você respeita o vizinho, o próximo, as pessoas no trânsito. Você respeita na igreja, na comunidade. Você é uma pessoa hospitaleira. Uma pessoa que ama até os adversários, até os inimigos, até aqueles que vêm contra você e lhe causam prejuízo. Você é de Deus, você agrada a Deus. Então, paz para esses, não paz para aqueles que desagradam a Deus. Para aqueles que desagradam a Deus não tem paz. É preciso que eles se convertam, que você se converta. Se você está na devassidão, no adultério, se você é ciumento, briguento, se você gosta de semear confusão, inimizade, se você é orgulhoso, orgulhosa, soberbo, se você não é hospitaleiro, fica murmurando e reclamando de tudo, mesmo estando ou sendo de alguma igreja, mesmo pregando a palavra, mesmo sendo sacerdote ou pastor, sei lá quem for, diz palavrão, na hora da pregação, diz palavrão. Se é agradável a Deus, não. Não. Por quê? Porque Jesus dizia que a boca fala daquilo que o coração está cheio. De uma fonte de água pura não pode brotar fonte de água amarga. A água amarga, ou salobra. Você está entendendo? Então, de um homem, de uma mulher de Deus, não pode botar palavrão. Se nas suas conversas ou nas suas palavras, na pregação, tem alguma palavra perversa, se corrige. Mas se você não se corrige e continua a falar é porque tem algo errado na sua vida. Você é uma pessoa falsa e acredita na própria mentira. Quanta gente estão profetizando
ilusão da própria cabeça, profetizando a imaginação de sua cabeça perversa, mentirosa, e acreditando na profecia, no que estão profetizando. Ixi, tem tanta coisa, meus irmãos, o povo está confuso. Muitos nem vão mais à igreja nenhuma, porque a gente tem tanta gente falsa nas igrejas, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é instituição, gente falsa. Pregadores, sacerdotes, pastores, pastoras, missionários, falsos. Crentes e católicos falsos, que não agradam a Deus. O povo vai à missa, o povo vai ao culto e sai do mesmo jeito. Na devassidão, no adultério, na idolatria, nos vícios, fumando cigarro, até maconha. Assiste novelas, essas programações mundanas, gosta de jogo de videogame, vem pornografia, são gente orgulhosa, gente ruim, tratam os outros mal, prejudicam os vizinhos, causam dano aos outros, são desonestos, logram as pessoas. Não agradam a Deus. Então, paz para aqueles que agradam a Deus. Por isso, nós desejamos paz a todo aquele que agrada a Deus, que anda no caminho de Deus. Se você ainda não anda no caminho de Deus, você pode se humilhar diante de Deus, se arrepender, se confessar, se converter. A partir de hoje, agora, se você quiser. Se você não quiser, Deus não pode fazer nada. Porque a conversão não depende só de Deus, a salvação não depende só dele. Se depender só dele, todos se salvariam. Você precisa tomar atitude. E não é fácil. Muitos estão acorrentados, amarrados por Satanás, em tudo quanto é vício de paixões carnais, concupiscência, devassidão, paixões, prostituição, imoralidade sexual, riqueza, dinheiro, em primeiro lugar. Por essas duas coisas, dinheiro, riqueza e imoralidade sexual, vida sentimental, imoralidade sexual, as pessoas se matam, se suicidam e se perdem, tudo quanto é vício. Se perdem, morrem, se matam, se tornam homicidas, suicidas e vão prestar conta do outro lado no tribunal de Cristo. São aprisionadas, são numerosas prisões penitenciárias de toda categoria, para tudo quanto é gente. Você morre, é para lá que você vai, se você não está preparada para se encontrar com Deus no tribunal. Isso não é uma brincadeira, amados irmãos. Nós, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós nunca morremos para sempre, como os animais. Nós temos espírito, temos alma, temos um corpo espiritual, e a